Vamos orar, igreja? Se colocar de pé. Pastor Marco Feliciano. Quero saudar uma da igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Estenda as tuas mãos para cá, aleluia. A honra, nós temos esse homem de Deus aqui, aleluia, que qual vai trazer uma palavra lá do céu, amém, igreja? Senhor Jesus Cristo, nós queremos nesta noite, meu Pai, apresentar aqui teu servo que vai te ministrar a tua palavra neste lugar, Senhor. Usa, meu Pai, da maneira que o Senhor quer nesta noite, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, agora que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Uma força de palmas para o Senhor. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? É uma alegria estar aqui nessa cidade hoje, conhecendo mais uma parcela do povo que vai morar no céu. Quero agradecer ao pastor Alexandre pela coragem, pela bondade de ter me convidado, a sua esposa, Diaconise Carline, que eu não sei onde está. Aonde? Está lá. Ao pastor Pedro, Deus te abençoe, pastor Pedro. A esposa dele é a Maíra, é isso? Maíra ou Mayra? Maíra. Onde está a Maíra? Foi arrebatada. Alguém tem que trabalhar, né? E quero também louvar a Deus pela vida de um casal que hoje à tarde me hospedou na casa deles, fizeram um churrasco gaúcho para mim. O Zanete e a Nayara, onde eles estão? Estão aqui na frente. Obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, do capítulo de número 4. Roberto, o teclado está muito alto. É a quarta vez que eu te peço para baixar. Que eu estou aqui atrás falando com ele já tem tempo. Me ajuda aí. Juízes, capítulo de número 4. Velho Testamento. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, e Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e eu o darei na tua mão. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Será que tem alguém aí? Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. E só aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja mais uma vez
ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Graças a Deus. Deus está nesse lugar. Eu só quero aqui reforçar o pedido do pastor Alexandre, para que a partir desse momento você evite se locomover, tá bom? Evite andar. E inclusive os obreiros da igreja. Tem dias que os obreiros nem culto assistem, né? Andam tanto de um lado para o outro. E o obreiro também tem que se fortalecer, tem que se alimentar. A hora da palavra é a hora em que todos se assentam para ouvir. Você consegue imaginar Jesus pregando lá no pé da montanha? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 15.000 pessoas ouviam ele pregar. Por quê? Não tinha microfone, não tinha nada. As pessoas ficavam em reverência. E por isso eram abençoados. Então fique em reverência. Segure as crianças nesse momento. E vamos entrar dentro do céu nessa noite. Amém? Eu cumprimento também os pastores que estão aqui. Eu estava de olho fechado, orando enquanto o pastor Alexandre falou. Parecia uma convenção. O senhor falou o nome de uns 50 pastores aqui, né? Eu não sei onde os senhores estão, mas Deus abençoe todos vocês. A família da noiva do Roberto, eu também não a vi. Cadê a família da noiva do Roberto? Aonde? A senhora é a sogra? Meus pêsames. Oh, errei, desculpa, era meus parabéns. Foi sem querer. A senhora é sogra, você é o quê? Cunhado? Ela é cunhada. E cadê Esther? Ah, está aqui. E os pequenos são o quê? Sua filha? São sobrinhos então. Amém. Deus abençoe todos vocês, viu? Roberto, mude a música para mim. Eu li um texto nessa noite com os irmãos, que é um texto muito lindo. Um texto antigo, porque a Bíblia é um livro antigo. Mas é um texto poderoso, extremamente verdadeiro. E um dos poucos textos da Bíblia onde o herói será uma mulher. A Bíblia é um livro antigo. E por ser um livro antigo, escrito lá no Oriente Médio, numa terra extremamente machista, até os dias de hoje, as mulheres sofrem represária naquela terra. Não sei se vocês estão acompanhando as guerras que estão acontecendo pelo mundo, a da Ucrânia e a última agora lá em Israel. Se você viu mapas pela internet, você deve ter visto o tamanho de Israel, pequenino, cercado por mais de 100 milhões de árabes. E no meio de todos aqueles países, só existe um país onde a mulher é respeitada. É o país de Israel. Porque Israel é a única democracia do Oriente Médio. Ao redor daquele país pequeno chamado Israel, existem 100 milhões de árabes, que para eles o valor de uma mulher equivale à condição dela gerar filhos ou não. Se a mulher gerar filhos, ela tem um peso na sociedade. Se ela for estéril, ela é repudiada. A mulher não anda ao lado do homem, ela anda atrás do homem. A mulher é obrigada a usar uma burca, no mínimo um véu. A burca é aquilo que só deixa os olhos para fora. Então a Bíblia Sagrada, escrita nesse tempo, para aquele tempo, as mulheres também sofriam preconceito. Então por isso, esse texto que eu li hoje,
ele é extremamente relevante. Isso mostra que o preconceito só estava na terra. Para Deus, ele não vê homem nem mulher. Ele vê vasos que podem ser usados na sua presença. E quem sabe a pregação dessa noite não estimula as mulheres da igreja, porque vocês são maioria dentro da igreja. As igrejas geralmente são dirigidas por homens, os departamentos são liderados por homens, mas quem faz a igreja se mover são as mulheres. E as mulheres precisam e merecem ser respeitadas. Eu me lembro que quando fazia seminário ainda, era jovenzinho, e um dos professores perguntou para a classe: qual foi a última criação de Deus? E aí um aluno se levantou e disse: a mulher. E o professor disse: parabéns. Aí ele fez uma segunda pergunta: alguém sabe por que Deus criou a mulher por último? E tinha um menino lá muito elevado, um amigo meu, chamava Abraão. Abraão, ninguém podia com ele, nem o diabo podia com Abraão. Quando Abraão chegava num lugar, o diabo saía, porque ele deixava o diabo atormentado. O Abraão levantou a voz e disse: eu sei, professor. O professor disse: fale, Abraão. E o Abraão disse: Deus fez a mulher por último, para a mulher não dar palpite na criação. Todo mundo riu lá também. Eu levantei e disse: professor, posso dar o meu parecer? Ele disse: fala, Feliciano. Eu disse: eu não concordo com o Abraão. Para mim, Deus é um artista. E o artista, às vezes, antes de fazer a sua obra-prima, ele faz primeiro um rascunho. E ele disse: o que você quer falar com isso? Eu falei para ele: o homem é o rascunho, a mulher é a obra-prima. Pegaram aí? É sério. O que seria de nós sem as mulheres? A mulher é uma criatura tão bela, a mulher é uma criatura tão perfeita, que o sinônimo dela deveria ser beleza. E eu não falo, não estou forçando a amizade, não, estou falando com sinceridade. Pegue uma mulher e coloque uma flor atrás da orelha dela, ela fica linda. Quem tem filhas aqui? Quem tem filhos, homens? O que é mais fácil vestir, o menino ou a menina? O menino, porque o menino botou um short, uma camiseta, está feito. A menina não, ela é uma boneca. Ela fica linda com qualquer coisa que se faça. Faz uma trança no cabelo. Olha que interessante, maqueia uma mulher, ela fica perfeita. Tenta maquiar um macho. É sério, nada combina com a gente. Põe uma flor atrás da orelha de um homem para você ver que coisa esquisita que fica. A mulher é uma criatura bela que Deus criou e colocou neste mundo para ornamentar a vida do homem. E por isso Jesus também tem uma noiva. E essa noiva também tem que estar sempre ornamentada. E a noiva de Jesus está aqui na minha frente nesta noite. Amém, igreja? Uma salva de palmas a Jesus por esta palavra. Somos o único povo que quando se converte não dá atenção para o livro. Qualquer pessoa que se converte ao espiritismo, em menos de 6 meses a pessoa terá lido todos os livros de Allan Kardec. Qualquer pessoa que se converte a Testemunho de Jeová, em menos de 1 ano, além de ler toda a Bíblia, ela já terá na mente pelo menos uns 100 versículos memorizados, e ela estará pronta para ir para a rua evangelizar, bater de porta em porta. Qualquer pessoa que se converte ao Islã, em menos de 1 ano a pessoa já leu o Alcorão. Em 2 anos ela já está com a cabeça dela tomada, e ela é capaz de morrer ou matar pela religião dela. Somos o único povo que, ao nos convertermos ao único Deus verdadeiro e recebermos o livro, ignoramos o livro. A maioria dos crentes nunca leu o Novo Testamento. Não vou nem falar sobre o Velho. Os crentes não conseguem memorizar versículos da Bíblia. Eles memorizam chavões, coisas faladas repetidamente, e acabam inclusive repetindo coisas que não existem, e afirmam que está escrito na Bíblia, e também não está escrito, porque não tem aptidão em ler a Bíblia Sagrada. Se você não esconder a palavra de Deus no seu coração, você vai acabar pecando contra Ele. Se você não conhece a Bíblia, você não sabe para onde você vai, você não sabe o que está fazendo aqui, e pior, você não sabe nem de onde veio. Quem conhece a Bíblia sabe de onde veio,
sabe o que está fazendo aqui e sabe para onde vai. Amém? Alguém sabe de onde veio aqui? É só você ler a Bíblia, Eclesiastes 12:7. Quando o homem morre, o pó retorna ao pó, mas o espírito vai para onde? Retorna para Deus. E Deus está onde? No céu. Então você veio do céu. O que eu estou fazendo aqui, pastor? Descobrir as suas habilidades e a sua missão. Quem encontrou Jesus sabe por que está aqui. Anunciar o evangelho e aguardar Jesus Cristo voltar. E se a trombeta do arrebatamento tocasse hoje, agora, e aqui dentro dessa igreja só 2 crentes subissem, um sou eu, quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ver. Então você sabe para onde você vai. É o céu. Tudo isso está escrito aqui na palavra do Senhor. Então Israel vivia um tempo muito difícil. Eles haviam saído do Egito, passaram 40 anos no deserto e entraram na terra de Canaã, na terra prometida. Quando entraram na terra de Canaã, eles tinham todos os motivos do mundo para serem fiéis, para adorarem a Deus e agradecê-lo, porque Deus cumpriu o que ele havia falado a Abraão, sim ou não? Mas quando entraram em Canaã, viraram as costas para Deus. O livro de Juízes, ele compreende um tempo de quase 300 anos, 270 anos exatamente, em que Deus colocou o povo na terra santa, na terra que ele escolheu para eles, não deixou que nenhum governador, nenhum rei fosse erguido, e Deus então disse: eu serei o rei de vocês, eu, o eterno, assentado no trono, daqui de cima eu governo vocês, e eu só peço a vocês uma coisa: adorem ao meu nome, glorifiquem ao meu nome. Só um minutinho, o que está acontecendo aí? Alguém passou mal? Então, enquanto a igreja fecha os olhos e ora, ao invés de ficar orando, olhando, alguém no corpo de bombeiro vai ali para socorrer. Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de vida, nós liberamos uma palavra de fé, nós repreendemos a enfermidade, nós repreendemos o ataque demoníaco, nós repreendemos a doença e profetizamos a saúde, porque essa festa, Senhor, é para a vida e não para a morte. Senhor, a igreja está orando e nós cremos no milagre, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Uma salva de palmas a Jesus. Prontinho. Coisas assim acontecem em todos os lugares. Então, como eu estava dizendo a vocês, o livro de Juízes compreende um período de quase 3 séculos, em que Deus não deixou levantar nenhum rei, porque ele queria ser o rei do povo. Só que o povo não aceitou o reinado de Deus. Israel começou a olhar para as nações vizinhas. Israel era cercado de nações vizinhas. Havia os heteus, os girgazeus, os heveus, os cananeus e todos os zeus daquele mundo antigo. Israel começou a se espelhar neles. Israel queria ser como eles, e Deus havia levantado Israel no sentido contrário. Deus queria que Israel fosse um modelo, fosse um exemplo. Deus queria que qualquer povo, ao olhar para Israel, desejasse ser como eles, desejasse ter o governo deles, desejassem adorar o Deus que eles adoravam. Mas aconteceu o contrário. O povo não entendeu isso. E como o povo não entendeu, eles começaram a adotar a idolatria. E começaram a adorar imagens. E começaram a adorar os deuses da Mesopotâmia antiga. Adoraram a Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses antigos da Mesopotâmia antiga. Deuses que tinham olhos, mas não viam. Tinham pés, mas não caminhavam. Mãos, mas não tocavam. Olhos e não viam, boca e não falavam. E o salmista no Salmo 115 disse: se torna igual a eles, aqueles que os fazem e aqueles que os adoram. O nosso Deus é diferente. Nós não vemos, mas Ele nos vê. Nós não vemos, mas nós o sentimos. Ele está aqui dentro agora. Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles nessa hora. Então Israel seguiu o curso contrário, e Deus, para tentar trazê-los de volta, o que fazia? Deus liberava que uma nação viesse contra eles.
E quando a nação vinha contra Israel, a nação queimava as suas plantações, estuprava as suas mulheres, violentava os seus filhos. E quando Israel percebia que não havia exército capaz de vencer o inimigo, Israel se lembrava de Deus, mais ou menos como crente, só lembra de Deus na hora da dor, na hora da violência. E aí eles rasgavam as roupas, jogavam cinza na cabeça e faziam orações. Então Deus levantava um juiz. Diga comigo, um juiz. Quem era um juiz? Era uma espécie de general, uma espécie de capitão, que liderava o povo para uma grande batalha, sempre tendo uma estratégia. A Bíblia fala de vários juízes. Tem alguns famosos, como Sansão. Quem lembra de Sansão? Sansão era um juiz poderoso. Muitas pessoas acham que Sansão era parecido com Arnold Schwarzenegger, 2 metros de altura, aquele peito desse tamanho, uma barriga de tanquinho igual a barriga do pastor Alexandre, né? Parecida, muito idêntica, né? Então todo mundo pensa que a força de Sansão estava nos seus bíceps, nos seus braços, e não era. A força de Sansão não estava nos músculos. Errado quem pensa assim. Hollywood sempre retrata um Sansão poderoso, até a Rede Record botou um Sansão poderoso lá nas histórias. Mas pelo que eu leio da Bíblia, pelo que eu entendo do ser humano, Sansão era barrigudo. Quer perguntar por quê? Porque todo cachaceiro é barrigudo. E Sansão era cachaceiro. Era ou não era? Lembram lá na cidade de Gaza? Ele bebeu até tombar. Aí, à meia-noite, trancaram ele dentro da cidade para matá-lo. Deus acordou Sansão, ele ainda estava bêbado. E quando ele viu o exército inimigo vir para matá-lo, eu não sei se ele fez uma oração de bêbado, Deus escuta. Ele ficou cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele partiu para cima do portão da cidade, ele arrancou o portão. Não era o portão de uma casa, era o portão de uma cidade, era o portão de uma cidadela. Um portão que pesava no mínimo 3 toneladas de madeira maciça. Era para o inimigo não entrar. Ele arrancou com a mão, colocou nos ombros. E se você ler a Bíblia com lupa, como eu faço, para descobrir os segredos, a Bíblia diz que Sansão levou o portão para um lugar, e tem um nome lá, você vai ler na Bíblia. Aí quando você vai procurar o que era aquele lugar, era uma montanha, e ficava a 30 quilômetros da cidade. Sansão estava tão passado, de tão bêbado que ele estava, que ele botou o portão aqui e subiu com o portão, 30 quilômetros. Nem sentiu o peso lá, ele jogou o portão fora. Então Sansão foi um juiz famoso em Israel. Temos outro juiz famoso, Gideão. Quem lembra de Gideão? Gideão, que com um exército de 300 homens, todos eles tomados por Deus, e todos eles com o armamento que Deus havia dado. Deus tomou da mão dos soldados de Gideão a espada, o arco e a flecha, e colocou na mão deles um cântaro vazio e uma tocha de fogo. E só falou para eles: vocês vão gritar, quebrar o cântaro e mostrar o fogo para o inimigo. E não é que quando fizeram isso, houve uma confusão no exército inimigo, e o exército inimigo se matou, e Deus entregou a vitória para Israel. Então, os juízes eram homens, e no caso de Débora, uma mulher, que Deus resolveu dar a eles habilidades para libertar o povo. Durou tanto tempo assim, por quê? Porque de tempos em tempos Israel levantava e caía. Levantava quando estava de pé, esquecia Deus, Deus tirava a mão, eles tombavam. Quando eles tombavam, lembravam de Deus, começavam a orar, Deus os erguia. Quando Deus os erguia, eles esqueciam Deus e caíam. Era assim a nação. Por quase 300 anos isso aconteceu. Então foi um período muito ruim da história do povo hebreu. E Débora habita em Israel nesse tempo. Diferente do que muitos pensam e do que muitos já leram, inclusive o que a televisão mostra, Débora não era uma garota, Débora não era uma espécie de Joana d'Arc. Não, Débora não era uma soldada, Débora era uma anciã. Porque o texto todo, se você ler o capítulo 4 e 5 do livro de Juízes, a Bíblia chama Débora de mãe de Israel. Mãe de quem? Como a Bíblia chama Débora? Pois bem, o que é mãe de Israel? Era uma anciã, era alguém com quem Israel ia lá para pedir oração, era alguém que intercedia. Débora tinha uma igreja que ficava nas palmeiras, no alto de uma montanha, próximo às palmeiras. Por isso o texto diz, as palmeiras de Débora. Então Débora era pastora, num tempo em que mulher era rejeitada. Ela ficava lá debaixo das palmeiras, e ali ela dava conselhos a quem buscasse, a quem a procurasse.
A Bíblia Sagrada diz que no tempo de Débora, a terra de Israel estava sendo atormentada por um rei chamado Jabim. Qual o nome do rei, igreja? Não ouvi? E esse rei Jabim, tendo alguns artesãos que começaram a ter habilidade com ferro, ele criou carros de ferro, carros puxados por cavalos. O que era um carro puxado por um cavalo? Quem aqui já assistiu aquele filme, O Gladiador? Alguém assistiu o filme do Gladiador? Vocês lembram eles dentro de uma arena? Um carro que só era fechado na frente, com duas rodas e puxado por cavalo? Aqueles eram os carros. A Bíblia diz que Jabim fez 900 carros de ferro. Não eram apenas as rodas que eram de ferro. Todo o armamento, toda a armação, toda a arquitetura do carro era de ferro. Foi o primeiro da história a fazer isso. E como o carro era de ferro, ele fazia extremamente barulho quando ele estava em movimento. E como era de ferro, não bastava um cavalo não dava conta de puxá-lo, precisava de no mínimo 2 cavalos. E agora eu quero que você vá memorizando aí, quem gosta de matemática. Ele tinha 900 carros de ferro. Cada carro tinha 2 rodas. 900 vezes 2, 1.800 rodas de ferro. Cada carro era puxado por 2 cavalos. Então 900 carros tinham 1.800 cavalos. Cada cavalo tem 4 cascos. Multiplique 1.800 cavalos vezes 4 cascos, e nós vamos ter aí 7.200 cascos de cavalos. Agora, havia em cima desses carros 2 soldados. Não era um, eram 2. Pergunte por quê? Como o carro era de ferro e não havia direção hidráulica, e quem tem carro que não tem direção hidráulica sabe do que eu estou falando. É um peso para virar aquilo. Para cuidar de um carro de ferro com 2 cavalos, tinha que ter apenas um soldado só para guiar o carro. Mas dentro desses carros de ferro, tinham que vir soldados de guerra. Então esses carros carregavam 2 soldados. Um ficava para frente, cuidando dos cavalos e cuidando da direção do carro. E o outro soldado era amarrado na cintura desse, de costa, um para o outro. E o que estava de costa segurava em uma mão uma espada e na outra mão um escudo. Vocês conseguiram ver a cena? Então nós temos 900 carros de ferro, nós temos 1.800 rodas de ferro, nós temos 7.200 cascos de cavalos, porque nós temos 1.800 cavalos, nós temos 1.800 soldados, mas desses soldados só 900 estão armados, 900 espadas e 900 escudos. O que é que eles faziam? Eles pegavam a espada e batiam no escudo, de forma ininterrupta. E o que é que eles faziam nesse período? A Bíblia diz que neste período, Israel conheceu um juiz chamado Baraque. Qual o nome dele? A palavra Baraque significa o homem do trovão. O homem do trovão era um judeu, era um israelita, que depois de ver o povo sofrer durante muito tempo, ele teve uma ideia brilhante. Ele olhou para Israel e sabia que Israel sempre era cercado pelos inimigos, e olha o que ele fez. Ele subiu no alto das montanhas que cercavam a terra, e encontrou uma clareira no alto da montanha, e ele fez com que todo Israel subisse para aquele lugar. Como Israel ficou alojado no meio daquelas montanhas, os inimigos não conseguiam subir a montanha para matar Israel. Os inimigos, quando vinham, ficavam no pé da montanha. E aqui no pé da montanha, os inimigos gritavam e atormentavam Israel. Mas como Israel estava lá em cima, ninguém sentia medo de nada. Até que Jabim criou 900 carros de ferro. E os 900 carros de ferro eram levados até o pé da montanha. E no pé da montanha, eles eram obrigados a dar a volta ao redor da montanha um dia inteiro sem parar. Eu quero que você imagine o barulho das rodas passando em cima de pedras, rodas de ferro quebrando pedras. Eu quero que você imagine cascos de cavalos batendo no chão, 7.200 cascos de cavalo batendo ao mesmo tempo em que 1.800 rodas estão passando em cima de pedras. Eu quero que você imagine o som de 900 soldados pegando espadas e batendo nos escudos. E agora eu quero que você junte tudo isso a 1.800 soldados, quem estava dirigindo o carro, quem estava aqui atrás, gritando ao mesmo tempo. O barulho que subia era infernizado. O barulho que subia era atormentador.
Quem estava lá em cima sentia a montanha tremer, porque as rodas de carro, com o bater dos cascos dos cavalos, as espadas, os gritos, faziam a montanha chacoalhar. Israel estava lá em cima, estavam protegidos, mas quando eles escutavam um barulho aqui embaixo, eles tremiam e entravam em pavor. E quando eles ficavam apavorados porque a montanha tremia, Baraque subia em cima do seu cavalo e passava o pregão gritando: calma, Israel, estamos protegidos, o inimigo não consegue subir a montanha, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o povo ia se acalmando. Quando o povo estava se acalmando, os soldados lá embaixo começavam a bater espada nos escudos, os cavalos relinchando, as rodas passando em cima. O povo entrava em desespero de novo. Era um dia de tormento. A Bíblia diz que Jabim atormentou Israel 20 anos. Eu li aqui com vocês. Por 20 anos, esse rei maldito colocava esses carros, esses cavalos lá, só para atormentar. Ele disse: eu não subo aí, mas vocês não vão ter paz aí. Eu vou atormentar vocês. Eu não sei se alguém aqui já morou em um lugar elevado, longe, lá na cidade tem um lugar que tem a casa de shows. Quem é vizinho não escuta o barulho, mas quem mora num lugar alto, ou em um prédio, ou num segundo andar, o som parece que entra dentro da casa da gente. Isso é um fenômeno. O vento pega o som e leva ele para o alto. Então quem está no alto sofre 10 vezes mais do que quem está perto. Por 20 anos Israel ficou atormentado. Israel não era perseguido mais, Israel não tinha mais baixas, ninguém morria mais. Mas Israel ficou isolado do mundo, no alto de uma montanha. E Baraque andava pela cidade e todo mundo dizia assim: esse é o nosso Salvador. Mas de vez em quando ele tinha que lembrar os outros que ele era o Salvador, porque as rodas estavam lá embaixo, o barulho lá embaixo, o povo tremia. Ele dizia: gente, estamos seguros, eu trouxe vocês para cá, daqui ninguém pode nos tocar. E estava indo tudo muito bem, até que Deus resolveu visitar uma velha. Deus foi falar com a mãe de Israel, Débora. Débora tinha só 90 anos de idade. Qual a idade da Débora? E Débora assistiu 20 anos calada, porque a ideia foi boa, o povo não morreu. Só que por 20 anos não houve guerra, por 20 anos não houve. Todos os que nasceram não sabiam mais usar espada, porque o que faz um soldado ser bom é o treino, e ele só há treino quando ele se vê acuado pelo inimigo. Na ausência de um inimigo, se o inimigo não pode tocar, é natural que as pessoas vão afrouxando. Nasceu no alto da montanha uma geração de gente medrosa, e esse povo começou a ter ataque de pânico, começaram a ter depressão profunda. E agora Jesus começou a falar. Começaram a ter síndrome do pânico, porque era uma geração do alto, uma geração que nunca foi atacada, uma geração que nunca pegou numa espada, uma geração que era acostumada a só viver em paz e tranquilidade, uma geração que se acostumou com as coisas de cima. Aí Deus precisa visitar uma velha, e a velha manda chamar Baraque. E Baraque pega o cavalo dele e vai lá falar com Débora. Ela era famosa, era mãe de Israel. Ele leva um séquito de soldados com ele. Ele para na frente da congregação, debaixo da palmeira. Ele chega diante da velha. Eu imagino o diálogo: pois não, mãe de Israel, a senhora me chamou aqui? Sim, meu filho, eu te chamei. E o que a senhora quer? O Senhor me mandou te dar uma coisa. Já sei, o Senhor me mandou a senhora me dar um presente, né? Porque eu fui o libertador de Israel. Eu trouxe o povo aqui para o alto da montanha há 20 anos. Há 20 anos ninguém morre, há 20 anos ninguém padece, há 20 anos nós estamos livres. Ela: pois é, meu filho, o Senhor me mandou te chamar de covarde. E por que covarde, Débora? Porque assim diz o Senhor: eu não dou pela metade a terra. Eu preparei para vocês uma terra inteira. E se a terra é inteira, você tem que aceitar ela com tudo que ela tem, com os altos e com os baixos. Vou falar de novo. A terra que eu te dou ela com montanhas e com vales.
Vai ter dias que você vai ficar na montanha, mas você precisa descer aos vales. Porque se você não descer nos vales, você nunca dará valor à montanha. Se você ficar muito tempo na montanha, você nunca vai aprender a viver no vale. Vai morrer, você não vai saber usar espada. Isso aqui é uma mensagem para essa geração nova de crentes que vão à igreja só atrás de milagre. E se na igreja dele o milagre não vem, ele vai para outra. E se a outra não tem, ele vai na outra. Não, eu vou achar o meu milagre. Jesus te deu a terra, você tem que aceitar ela com milagre e sem milagre. Você tem que aceitar a vida com glória a Deus ou com luta e provação. Se Deus te der um milagre, você tem que dizer, Ele é Deus. E se Ele não te der um milagre, você tem que dizer, Ele continua sendo Deus. Lembra que eu disse quando eu peguei o microfone que a Bíblia é um livro antigo, mas as histórias são perfeitas? Nós não estamos vivendo um tempo assim. Os nossos velhos pais na fé, aqueles de cabelos brancos, os que escreveram os hinos da harpa cristã, os que desbravaram o Brasil e o mundo pregando o evangelho, a começar por Estevão, que foi apedrejado até a morte, e na sequência todos os cristãos e missionários que já morreram e deram sangue para que nós pudéssemos chegar aqui. Na noite de São Bartolomeu na França, mais de 10 mil crentes da tribo dos valdenses foram crucificados e queimados vivos na cidade de luz chamada Paris. Somente o padre Torquemada, com uma cruz a lá, Anchieta, era uma espécie de cruz, mas assim, quando puxava era uma adaga, um punhal. Ele matou 10 mil crentes sozinho. Quando Lutero se revoltou contra o romanismo e ele começou a pregar as verdades, mais de 100 mil pessoas que o seguiram foram chacinados. E vivemos um tempo hoje onde os crentes trocam Jesus por um quimba de cigarro fumado. Porque alguém olhou torto para eles, eu não vou mais na igreja, eu vou voltar para o mundo que lá é melhor. Ah, coisa ruim. Nesta noite eu não vim pregar para você o que você anda procurando nas igrejas, a tal da autoajuda. Até quando a igreja vai permitir isso? Até quando os pastores vão permitir que homens vão ao púlpito das suas igrejas só para pregar motivação? Não, você vai vencer, você vai chegar, você vai conquistar, você vai dar. Até quando? Você sabia que no Brasil, o mesmo número de crentes que estão dentro das igrejas, nós temos o dobro do número do lado de fora? E sabe por que a maioria estão desviados? Porque foram enganados por um evangelho facilitado. Foram para uma igreja e prometeram para eles, você vai ganhar, você vai conquistar, você vai ter. Aí a pessoa começou a dar tudo que as pessoas pediam, e chegou uma hora que caiu a ficha, eu dei tudo e não recebi nada. Isso aqui é uma mentira. As pessoas saem da igreja e se tornam os piores inimigos do evangelho. Por quê? Porque encontraram líderes como Baraque, que ao invés de ensinar o povo a guerrear, escondeu eles da guerra. Não se esconde um crente da guerra. Se ensina um crente a vencer a guerra. A vitória dos crentes não se dá quando você vai ouvir alguém sentadinho num banquinho com a perninha cruzada, te olhando assim, dizendo assim, você é lindinho, perfeitinho, Jesus te deu tudo. Porque é isso que as pessoas querem ouvir nesses dias finais, esses pregadores de internet. Sabe como se vence a batalha? Quando você senta com um crente antigo, como eu sentei, e me ensinaram, quer vencer, meu filho? Jejua. Ei, escute aqui. E não tinha nada de jejum de Daniel, não. Não, era um jejum. Vamos jejuar o jejum de Daniel. A gente só não vai comer, só não vai tomar Coca-Cola, a gente só não vai comer legumes. Pode até funcionar. Eu não, quem sou eu para ir contra a fé das pessoas? Mas me ensinaram um jejum que é sacrifício. Era para jejuar, para mortificar a carne. Por quê? Porque o inimigo verdadeiro, eu não venço ele no soco, no muque. Eu venço ele aqui. O verdadeiro inimigo, ele é invisível. E para eu ganhar do diabo, eu tenho que entrar no mundo dele. Só tem um jeito de entrar no mundo dele: é a minha carne estar morta e o meu espírito estar elevado. O jejum mortifica a carne e fortalece o espírito.
modernos pregadores estão ensinando o crente a ter as dietas. Para aumentar a estima, faça o jejum intermitente. Ensinam de tudo, menos a guerrear. Não ensina os crentes a dobrar o joelho e orar. Os crentes não conseguem ficar 5 minutos mais orando. Não sabem o que falar. Começam a orar, começam até bem, aí acaba tudo, seca as palavras. Por quê? Porque não treinam. Entram na igreja como um sanguessuga. Encontram alguém onde se escoram, cravam as unhas e quer que as pessoas arrastem eles. Deus quer fazer uma revolução no Brasil. E Ele pode começar aqui hoje. Mas aqui, pastor, aqui longe de tudo, perto de lugar nenhum, aqui. Porque avivamentos vêm de onde ninguém espera. Quem sabe nessa noite o Senhor não te trouxe aqui para te treinar. Deus pode começar a te dar autoridade, unção, poder nos pés, nas mãos, na voz. Alguém acredita nessas loucuras? Então dá mais um grito daquele tamanho, por favor. O crente não pode se habituar com a montanha, porque a hora que der tudo errado, ele for obrigado a ir para o vale, ele não vai saber viver no vale. O crente tem que chegar no nível do apóstolo São Paulo, que quando a família dele ficou triste com ele, porque Paulo era de uma família rica, e quando ele se converteu, ele foi destituído da família, ele foi deserdado. E aí ele, que era um homem de família rica, ele que era um homem da aristocracia judaica, um homem de cidadania dupla, quando estava no vento e no vale, o diabo veio acusar Paulo. Paulo levantou e deu um grito: eu sei ter em abundância, mas eu também sei padecer necessidade. Eu sei estar em cima, mas eu também sei estar embaixo. E estando em cima ou embaixo, nada me separa do amor de Cristo Jesus. É essa a estatura que você tem que aprender a ter diante de Deus. É você acordar de manhã, olhar de um lado, não ter mais ninguém, porque foi todo mundo embora, você enterrou os filhos, quem te amava mandou você amaldiçoar Deus e morrer. É você olhar para casa, aliás, não tem mais casa, está dormindo ao relento. É você olhar para o corpo, está todo podre, cheio de lepra. É você olhar e o diabo falando: Deus tirou tudo, Deus deixou eu tomar tudo. E você olhar para um lado e falar: não, deixou não, sobrou um caco de telha aqui, ó. E para alguém falar: caco de telha não presta para nada. Não presta. Quando você chegar no céu, procura Jó. Fala: Jó, o que era aquele caco de telha? Ele vai dizer: era meu alívio. Quando a lepra vem, a primeira coisa que ela carcome são as partes mais moles do corpo. Ela vai com as falanges dos dedos, a estrutura do nariz, das orelhas, as unhas caem. E a lepra, quando ela começa a enrijecer o corpo, ela coça. E a pessoa não tem unha para coçar. E não tinha ninguém para aliviar Jó, mas tinha um caquinho de telha lá. Herança do que ele tinha. Deus não deixa o diabo tomar tudo. Deus até permite que ele leve alguma coisa, mas nunca o diabo levará tudo. Basta você abrir os olhos e olhar, porque às vezes você vem procurar um milagre no pé do profeta, e o profeta vai falar para você: o milagre está na sua casa. Declara-me o que é que tens em tua casa. A tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Alguém lembra disso? Livro dos Reis, capítulo 4. A mulher viajou léguas para encontrar o profeta, e o profeta disse: perdeu tempo, o milagre está na sua casa. Mas como assim? Você tem e não dá valor no que tem. Mas é pouquinho. Deus consegue do pouco fazer o muito. Deus precisa de um ponto de partida para trazer o milagre à vida da pessoa. Você está entendendo aqui o que Deus está falando? Então Deus nunca deixa perder tudo. Aquele caquinho de telha fazia companhia para Jó. A mulher não tinha mais coragem de dormir com ele, mas o caquinho de telha não reclamava do fedor da carne podre dele. E o dia que Jó entendeu que não tinha mais o que fazer na terra, ele pegou o caco de telha e levantou como se fosse um troféu da vida, o Oscar, e deu um grito: eu sei que o meu Redentor vive. E em breve
vai se levantar sobre a terra para me socorrer. O que eu quero te ensinar com isso? Eu quero que você entenda que servir a Deus é viver numa vida de oscilação. No começo do ano, minha mãe quase morreu. E eu fui ao hospital visitá-la. Ela ficou na UTI. E eu achei que ia perder a velhinha. E quando eu cheguei lá, do lado dela tinha um aparelho, aquele aparelho de eletrocardiograma. Alguém já viu? E eu fiquei olhando a telinha daquele aparelho de eletrocardiograma. E era interessante, porque era uma linha, mas a linha era toda torta. Ela fazia assim, daqui a pouco despencava aqui para baixo. Aí subia de novo. Quando achava que ela ia ficar retinha, ela descia de novo. E eu chamei o doutor e disse: doutor, isso aqui é normal? Ele disse: graças a Deus, filho, é normal. Eu disse: mas está subindo e descendo? Ele disse: dá graças a Deus, porque está subindo e está descendo. Ele falou: porque se essa linha parar de descer e subir, ela fica retinha, perfeita, a gente tem que enterrar a sua mãe. O Senhor falou comigo: meu filho, assim é a vida, é montanha e vale. Vale e montanha. Montanha e vale. Porque a hora que você chegar numa planície, linha reta, acabou sua vida. Aprenda a desfrutar de Deus na hora da dor. Porque toda grande dor, ela está precedendo um tempo de muito prazer. Toda grande luta precede uma grande vitória. Não existe dor que dure para sempre. Também não existe coisa boa que nunca acabe. Porque essa é a vida é um ciclo. A vida é como uma roda gigante. Se a sua vida travou aqui em cima, por favor, não se sinta o dono do mundo. Estou no topo. Tem gente que está lá em cima e fica cuspindo em quem está embaixo. Já viu isso ou não? Já foi em parque? Tanto é que hoje as rodas gigantes eles fizeram fechada, porque as pessoas jogavam, cuspiam lá de cima, jogavam lata lá de cima. Não estavam nem aí com quem está aqui embaixo. Só que a roda gira. E quem estava em cima, uma pessoa vindo para baixo. E aí outra pessoa lá em cima jogava nela. Muitas pessoas, por verem a roda travar aqui embaixo, querem sair dela. E eu estou aqui para te dizer: não saia. Mais cedo ou mais tarde vai destravar. Vai acontecer. Geralmente Deus traz um pregador com uma palavra dessa, é só para anunciar: está chegando o dia. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Você acha mesmo que é normal eu, pastor Marco Feliciano, na minha posição, com as agendas que eu tenho, vim pregar aqui? Tanto é que teve gente que não acreditou que eu ia vir aqui. Muita gente. Você vai postar foto na internet, vão falar: o homem veio, eu não acredito. Vão dar desculpa, vão falar para você assim: não, o meu carro ficou sem combustível, furou o pneu, o meu cachorro adoeceu, minha sogra ficou com dor de dente. Aí você vai escrever assim: fique tranquilo, querido, o culto não era para qualquer um. Era só para quem vive em alto e baixo. Baixo e alto. Ô, seu almofadinha, não se acostume com a montanha. Porque se você se acostumar com a montanha, você nunca será um guerreiro. Minha velha mãe dizia que aquilo que não mata, engorda. Ah, pastor, mas eu sofri demais. Você está vivo. Ah, mas não tem mais nem menos, você está aqui. Você pode não ter tudo que você quer, mas Deus tem te dado tudo que você precisa. Tudo que você precisa Ele tem te dado. E você tem muito mais que a grande maioria lá fora. A maioria lá fora pode ter carro, apartamento, dinheiro, mas não dormem. Atormentados, perturbados, medo de tudo e de todos. Aí vem um crente que não tem onde cair morto, onde ir lá vivo. Mora lá numa taperinha velha. Para acordar ele, Deus nos acuda. O dia do arrebatamento, Deus vai ter que ter piedade. O arcanjo vai ter que tocar a trombeta no ouvido do crente para ver se ele acorda. E aí alguém diz assim: por que tanta paz se não tem nada? Ah, se as pessoas soubessem o que nós temos. Uma vez num debate com um filósofo, uma pessoa importante, ele disse para mim: vocês crentes se acham melhores do que os demais? Eu respeitei ele, não fui falar, porque senão ia deixar ele bravo. Eu disse: nós somos diferentes.
para não falar que éramos melhores, ele disse, nós somos diferentes. Ele disse, não, você come arroz e feijão como eu, você tem dores como eu, você passa por vales como eu. Disse, passo sim, senhor. Aí eu falei para ele, agora permita-me fazer uma pergunta. Ele falou, sim. Quando o senhor está muito estressado, assim ao ponto de enlouquecer, o que o senhor faz? Ele disse, eu vou para a academia, eu prego um saco de areia e acabo com as minhas energias espancando ele. Eu disse, e quando isso não vira? Ele disse, eu vou para minha casa, vou lá no meu barzinho particular, pego o meu whisky Ballantines, 12 anos envelhecido, e bebo até perder a razão e apago. Eu disse, e quando o Ballantines não resolve, o senhor acorda com dor de cabeça? Ele disse, aí eu pego uma carreira de cocaína e cheiro. Eu disse, pois bem, com todo respeito, eu sou melhor do que o senhor. Ele disse, por quê? Eu disse, quando eu passo por ventos e vales, como o senhor está falando, eu não preciso bater em nada nem em ninguém, eu não preciso beber cachaça, e eu não preciso cheirar cocaína. Ele falou, o que você faz? Eu disse, eu vou no meu quarto, eu fecho a porta atrás de mim, porque foi isso que Jesus falou. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de si, dobra o seu joelho no chão e fala com o seu pai que está no céu, e o seu pai que está no céu em oculto te responderá. Eu sigo muita gente no Twitter, que hoje não chama mais Twitter, chama X. E eu me lembro que eu seguia um ator americano chamado Robin Williams, um ator muito famoso. Ele fez um filme chamado Patch Adams, todo crente deveria assistir. É um filme sobre vida. Ele sempre fez filmes para a família, O Homem Centenário. Ele fez, eu acho que ele fez aquele filme da Dorothy, que tem os quatro, é um Mágico de Oz, bem antigo. Então ele só fez filme para a família. Robin Williams era um homem de quase 2 metros de altura, americano, olhos azuis, cabelo perfeito, queixo quadrado, uma família invejável, querido por tudo e por todos. Um belo dia a gente acorda com a notícia que ele se matou. Aí eu entrei no Twitter dele para ler os comentários, as atrizes, os atores mais famosos do mundo deixando comentários assim: você tinha tudo, você parecia perfeito, você nunca demonstrou tristeza, você não tinha falta de nada. Aí eu fui lá embaixo e escrevi assim: vocês só conheciam a carcaça dele. E o homem é um artista por natureza. A gente se apresenta como a gente quer. Tem gente aqui nesse momento que está aí me olhando com uma cara firme, mas se Deus destravar essa cara firme, ele se derrete aqui, porque está vivendo um inferno na vida dele. A pessoa orgulhosa, ela se segura, não quer que ninguém saiba. Então o ser humano é um artista por natureza. Quem vê cara, não vê coração. Você sabe de onde vem a arte circense mais famosa, que é o palhaço? O palhaço vem da época dos reis, quando os reis tinham dentro da sua sala o tal do Pierrot. O Pierrot era um homem que contava piadas, que fazia estripulias e fazia o rei rir. Conta a história que um dia um rei chamou o Pierrot, que o rei estava muito abalado, mas o Pierrot estava enterrando a mãe. E chamaram ele e disseram: ou você vai lá fazer o rei rir, ou o rei vai te matar também. E ele não tinha o que fazer. Então ele teve uma ideia brilhante. Ele foi para frente do espelho e ele desenhou no rosto uma lágrima e um sorriso. Esta é a imagem mais conhecida do mundo dos palhaços. O palhaço desenha um sorriso e uma lágrima. Por quê? Para ninguém saber o que tem por trás da máscara. Ele atua como um profissional, mas por dentro ele está destruído. O ser humano é assim. As pessoas viam a carcaça de Robin Williams, viam ele um homem aparentemente perfeito, aparentemente pleno, aparentemente completo, mas ele não era. Foi o grande russo Dostoiévski que escreveu assim: todo ser humano tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Entendeu aí? Vou falar de novo, isso é filosofia. Todo ser humano tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus.
Que Dostoiévski nem crente era. Ele analisou a vida dos amigos que se mataram. E ele chegou à seguinte conclusão: o dinheiro que os meus amigos tinham não preenchia esse vazio aqui dentro. A beleza não preenchia. O sexo não preenchia. As noitadas não preenchiam. Havia um vazio dentro de Robin Williams que Hollywood não pôde preencher. Mas se ele tivesse encontrado um crente, analfa de pai, beta de mãe, com 2 dentinhos na boca só, o zagueiro e o atacante, e perguntasse para ele: por que sendo assim você é feliz? Ele ia ver esse crente falar assim: eu tenho Jesus. Alguém tem Jesus aqui? É sério, todos que levantaram a mão têm Jesus? Se você tem Jesus, como é que você não para de me olhar com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Se você tem Jesus do jeito que você me falou, por que você está com esse olho seco ainda, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente? Achou que eu não ia falar, né? Se você tem Jesus, por que você está nesse culto pentecostal com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto? Deixa eu te dizer, o poeta escreveu na harpa cristã os mais belos hinos e poesias. Foram escritos em tribulação. É na hora da dor que nascem as coisas mais lindas da gente. É na hora da dor que nascem as maiores poesias, os maiores pensamentos. Principalmente quando você está no vale, ainda que você murmure e reclame, mas no final você diz: está nas suas mãos, Senhor. E para todos os que estão sofrendo aqui dentro, eu tenho uma palavra de Deus. A sua luta tem o seu tamanho. Ela não é maior do que você. Deus não te dá uma luta maior do que aquela que você pode passar. Por mais violenta que seja, Ele te deu estrutura para passar por ela. É o diabo que vem no seu ouvido e fala: se mata, sai da vida, dá um salto para a eternidade, alivia o seu fardo. Isso é coisa de 2 espíritos malignos. Aqui na magia negra brasileira eles têm nomes. Um se chama Maria Mulambo e o outro se chama Exu Caveira. Sabia disso? Já percebeu que toda pessoa que está com depressão profunda, o psicólogo não conseguiu resolver, foi no psiquiatra, tomou Rivotril, Lexotan, não conseguiu resolver. Elas sentem uma angústia e um pavor da vida, que elas desistem de viver. E a pessoa que desiste de viver, a primeira coisa que ela faz é se afastar do convívio das pessoas. Na sequência, ela para de tomar banho. Na sequência, ela para de cuidar do corpo dela. Daí entra a palavra mulambo, mulambento. Um espírito faz a pessoa desistir da vida. E quando a pessoa não tem mais ânimo, nem vontade própria, Maria Mulambo vai lá no cemitério e fala: Exu, vai lá. O príncipe do cemitério vai no ouvido da pessoa e diz assim: morre, se mata, tira a sua vida. E algumas pessoas cedem e não conseguem lutar mais. É por isso que o crente vem à igreja. Nós não podemos vir à igreja apenas por vir. A gente vem para receber uma palavra que nos coloque de pé, sim, mas uma palavra que também nos coloque em responsabilidade. O crente tem que entender que o mundo não gira em torno do umbigo dele. Você não pode sentir pena de si mesmo, ficar aqui dentro me olhando com essa carinha triste, querendo que eu profetize para você. Já percebeu quando tem um revelador, a igreja entope? As pessoas querem que ele seja revelada. Ai, me revela. A pessoa fica na frente da pessoa assim, ela só falta dizer. Quer ver a hora mais triste para mim no culto? Pergunte qual é, pastor. Quando o culto termina. Pergunte por quê. Eu preguei às vezes 1 hora, 1h30, 2 horas. Eu orei, o céu desceu, Jesus fez. Aí eu desço do púlpito, vem alguém: o senhor pode orar por mim? Eu digo: mas eu já preguei. Não, eu quero uma oração especial. Ô, coisinha de Jesus, o que te faz mais especial do que o irmão que está do seu lado? Será que porventura Deus não falou com você em 1 hora de pregação?
Será que os louvores que foram cantados não entrou nada dentro do seu coração? Se a palavra não fez efeito em você, se as orações feitas no culto não fez efeito em você, se o louvor cantado não fez efeito em você, não vai ser uma oração rápida no fim do culto que vai fazer. O problema é que você não acredita em mais nada e mais ninguém. Você se entregou. Se revolta nessa noite. Mas não é com Deus não, se revolta com o diabo. O diabo te atormentou até hoje, não foi? Por que você não faz o inverso? Fala assim: diabo, eu vou te atormentar depois de hoje. Ei, pastor, isso é loucura. E quem disse que crente pentecostal é normal? Mas como é que eu atormento o diabo, pastor? Saindo daqui de pé. Porque você entrou aqui assim, ó. Sai daqui de pé. Como eu posso sair daqui de pé, pastor? Orando. Ah, pastor, mas eu preciso que um profeta profetize para mim. Você tem perdido a chance, porque o maior profeta do mundo aparece na sua frente todo dia. E você não escuta o que ele tem para falar. O maior profeta da sua vida não sou eu, é você mesmo. Faz o teste, chega em casa hoje, vai para frente do espelho e tem uma conversa séria com você mesmo. Fala assim, ó, ninguém vai estar ouvindo, toma vergonha na cara. Tem um monte de gente que sofre mais do que a gente. Você está reclamando que você só está comendo banana? Esqueceu que atrás vem alguém comendo a casca da banana. Está reclamando que você, eu só tenho uma bicicleta. Tem gente que não tem nem as pernas. Mas eu estou aqui com uma enfermidade, uma dor de cabeça que não sara. Vai no hospital onde cuidam de cancerosos e você vai ver o que é a vida. O seu problema é que você é egoísta e vem aqui dentro e quer que Deus seja só seu. Deus tem 7 bilhões de criaturas nesse mundo, e só de cristãos ele tem 1 bilhão de filhos. Ele tem que dar atenção para 1 bilhão de filhos. E ele já me mandou aqui para falar essas coisas para você. Enquanto você sentir pena de si mesmo, você não vai para lugar nenhum. E você só está desse jeito porque você acostumou a ficar na montanha. Deus vai levantar uma Débora. Deus vai te chamar a responsabilidade, vai te dizer assim: toma vergonha, desce e possui a terra inteira. Não te fiz para ficar só na montanha, te fiz para ter experiências no vale. Eu não te dei a bênção pela metade, eu te dei a bênção completa. Baraque ficou tão apavorado que ele olhou para Débora e disse: o que é para fazer? Ela disse: porventura o Senhor não te mandou pegar 10 mil homens e descer para a peleja? E ele deu um grito e disse: 10 mil homens, vamos descer. Ele acordou. A Bíblia diz que quando ele foi sair, ele voltou. Olha o que ele falou para a velha de 90 anos: eu só vou para a peleja se você vier comigo. Vamos lá. Um soldado poderoso com 10 mil homens chamando uma velha de 90 anos para ir para a guerra. 2 motivos: ou ele não acreditou nela, e ele queria ver se ela acreditava no que ela mesma tinha falado, ou ele acreditava que aquela velha tinha uma arma que ninguém em Israel tinha. Oh glória! A arma estava naqueles cabelos brancos. Alguém pergunta: que arma pode haver nos cabelos brancos? Experiência. O jovem tem a força, o velho tem a experiência. A força sem a experiência faz o jovem morrer na primeira esquina. A experiência sem a força não presta para nada, porque você não consegue nem andar. Mas se juntar a experiência e a força, não tem anjo no céu, não tem homem na terra e não tem demônio no inferno que possa roubar a bênção daquele que acredita nessas coisas. A velha levantou e disse: vou com você, vamos embora. E não é que ela foi mesmo para a peleja? E eles foram descendo a montanha. Eles chegaram num ponto em que os soldados que estavam lá no pé, junto com os 900 carros de ferro, mesmo se atirassem flecha, não acertava eles, porque eles estavam muito altos.
Débora escolheu uma pedra, e ela ficou em cima daquela pedra e disse: Baraque, pode descer porque eu vou guerrear daqui. Imagina o Baraque dizendo: não, mas a guerra é lá embaixo. Ela disse: lá embaixo eu sou inútil, mas aqui de onde eu estou, eu sou uma guerreira. Mas eu tenho medo. E ela disse: Baraque, assim diz o Senhor, porque tiveste medo e me chamaste para a guerra, Deus dará a vitória na mão de uma mulher, e não na sua, porque você não creu e foi um covarde. Mas assim diz o Senhor: antes do primeiro soldado de Israel chegar lá embaixo, o Senhor chegará primeiro. Baraque se apegou na palavra, desceu ele 10.000 soldados. Os soldados aqui de baixo começam a tirar flechas, e os soldados de Baraque vão se escondendo pela montanha e vão descendo. Quando eles estão próximos já do inimigo, a Bíblia Sagrada diz que Débora ficou em pé naquela pedra e ergueu as duas mãos, e ela foi usar a arma dela. A velha estendeu a mão em oração e falou: Senhor, Baraque está chegando lá embaixo, eu disse que o Senhor chegava primeiro, manda o seu exército, meu pai. E lá vem o exército de Deus. Só que não foram anjos, não foram querubins, não foram serafins e nem arcanjo. A Bíblia diz que começou a chover. E começou a chover. E aí, pastor, e aí que começou a chover? Pergunte: o que aconteceu? 20 anos aqueles carros passando, pesados, trituraram todas as pedras que tinha. Não tinha mais pedra para ser triturada. As pedras viraram pó, poeira. A terra estava fofa e começou a chover. Água com terra seca, barro, e começou a ficar lameado. E como virou muito barro, as rodas de ferro com 2 soldados em cima, o carro pesado, começou a atolar o carro. Os cavalos começaram a bater os pés para sair. 2 cavalos batendo os pés, os cavalos ficaram atolados. Um soldado está dirigindo, tiveram que se soltar, escondeu a espada para tentar desencravar o carro. O soldado encravou no barro. Um tormento de 20 anos acabou em 5 minutos. Acabou o barulho de roda, acabou o barulho de casco, acabou o barulho de espada, acabou o barulho de escudo, acabou os gritos. Agora só tinha outros gritos: como é que a gente sai daqui? Nós estamos cercados. Israel está descendo com 10.000 soldados. Baraque disse: flechada neles. O exército que atormentou eles por 20 anos caiu por terra em 5 minutos, porque o Senhor pelejou pelo seu povo. Quem sente Jesus nesta palavra? Então pega esta palavra agora. Vai acontecer um mistério na sua vida, um milagre, por esses dias. Porque Deus não me traz para falar aventuras, Ele me traz para ser seu mensageiro. Vai acontecer algo na sua vida que vai mudar a sua história por esses dias. Vai vir de onde você não espera, não vai ser como você quer, vai ser algo tão extraordinário que nem você vai entender. Um sofrimento de anos vai acabar em minutos. Alguém pega esta palavra? Um sofrimento de anos, tortura, violência na alma, depressão profunda, miséria, sua vida travada em todas as áreas. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: se você sair da montanha e encarar os seus vales, o Senhor descerá no vale primeiro que você, e Ele vai acabar com o sofrimento de minutos. Vai acontecer um reboliço em mim. Meu corpo está todo arrepiado. Eu estou tentando perguntar para o Espírito Santo o que é que Ele vai fazer. Ele não me deixa saber. Ele só mandou dar uma palavra: vou destravar. Recebe esta palavra. O Senhor começa a destravar a sua vida hoje.
vai destravar o seu ministério, vai destravar a sua família, o seu trabalho, vai destravar o seu casamento, vai destravar os seus filhos, vai destravar a sua vida profissional. O Senhor começa a destravar. Fique de pé comigo. Feche seus olhos. Eu ouço barulho de chuva. Eu ouço barulho de chuva. Fogo não me queima, as águas não vão afogar. Estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Escute, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh. Destrava, Jesus. Renova essa igreja. Batiza com o Espírito Santo. Cura os enfermos. Aviva esta casa. Agora, 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 o vento forte não vai roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade. Vai, sai da terra! Sai da terra! Em ti, meu Deus, a tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Feche os seus olhos e abra os seus lábios. O Deus que operou no passado vai operar no presente. Enquanto estamos orando aqui, o Senhor está visitando a sua casa. Enquanto estamos descendo da montanha, o Senhor está enviando os seus anjos no nosso trabalho.
Enquanto estamos aqui adorando, o Senhor está enviando a sua chuva sobre aquela terra seca. O inimigo será preso nesta noite. O tempo de cantar está chegando. O tempo de chorar está terminando nessa noite. Porque eu profetizo que todas as suas lutas não são para destruição, são para te fortalecer. De olhos fechados, recebe esta oração. Em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te anime. Que o Senhor te faça entender quem você é. Que o Senhor te devolva tudo que foi roubado. Que o Senhor traga sobre a sua vida o melhor tempo da sua história. Que o Senhor cure a sua ferida, deixando a cicatriz para você nunca esquecer de onde você passou. Eu profetizo que o Senhor vai visitar os seus filhos, vai visitar os seus pais, o Senhor vai visitar a sua família que está perto ou está longe. Eu profetizo que a porta fechada não é fechada para sempre, é porque o Senhor abriu uma outra porta em um outro lugar. Eu profetizo que as lutas e as perseguições não eram para te sepultar, mas eram para te fazer crescer. E se você aguentar esse tempo, antes do dia 31 de dezembro desse ano, você vai se encontrar reunido com a sua família ao redor de uma mesa farta, seu bolso cheio de dinheiro, sua família toda com saúde, todos adorando a Deus. Nesse momento você vai pegar um copo de Coca-Cola, porque crente não bebe cachaça, vai levantar bem alto e vai dizer: aquele dia Deus falou e Ele cumpriu, porque hoje eu e a minha casa, com saúde e prosperidade, servimos ao Senhor. Só quem crê pega esta profecia, põe no coração e dá mais um grito de glória a Deus. Levante a mão direita para o céu. Abra a mão direita e diga: em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha família, contra a minha igreja, contra a minha cidade, eu ordeno, venham para a palma da minha mão. Fecha a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Para se cumprir Lucas 10:19, eu vos dei poder para pisar sobre serpentes, escorpiões, sobre toda a força do diabo. E depois que você pisar, você precisa abraçar pelo menos 2 pessoas, porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, é ligado no céu. Quando 2 concordam com algum assunto aqui, lá no céu é concordado também. E aí ao abraçar o seu irmão, você vai dizer para ele: a igreja do arrebatamento é uma igreja que sabe guerrear. Vales e montanhas fazem parte da nossa história. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida. 2,5, esse ministério, pastor Alexandre, vai crescer a 100 por 1. 2,75, Viamão será conhecido como terra do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima. Eu não sou. Abrace 2 pessoas. Jesus,
Tem uma presença de Deus aqui. Tem uma presença de Deus aqui. Tem uma glória de Deus aqui dentro. Arabante o que me chamará. Sente a presença dele. Deixa ele te renovar. Deixa ele restabelecer. Tem uma promessa liberada sobre a tua vida. Deus vai erguer. Deus vai te levantar. Deus vai levantar Levante o calavachandarat. Anarabashuri covas neves. Elebiante o que a sui neg. Andarabachon de que a sui candurai. Andarabachon de que a subis. Tem uma presença muito forte aqui dentro. Eu vi a Deus restabelecendo o ministério chamado. Tem uma presença de restabelecimento aqui. Tem uma presença muito forte aqui dentro. Tem uma presença. Segura na mão de quem está do teu lado. Fala, ninguém te para. Desce do monte. Encara esse vale. Encara esse vale. Ele chegou primeiro. Ele chegou primeiro. Ele vai mandar chuva. Ele vai mandar chuva. E Ele vai te dar vitória no vale. Enfrenta esse vale. Vai ver o final da história. Não desiste no meio do caminho. Rompe as barreiras da física. Mostra para o diabo que você é imparável. Ninguém para aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Eu libero uma palavra aqui. Eu profetizo que a partir de hoje tua vida nunca mais será a mesma. A tua vida nunca mais será a mesma. A tua vida nunca mais será a mesma. Essa noite vai ficar marcada. A tua vida nunca mais será a mesma. Quem crê? Salva de palmas para Jesus. Quem quer que o pastor Marcos Feliciano volte? Os gaúchos gostaram de ser. Os gaúchos gostaram de ser. Mas bate. Eu tenho fé que você vai tomar chimarrão. Quem tem fé que ele vai tomar chimarrão? Não tem gosto de nada aqui. Água quente. Beber água quente é só gaúcho mesmo. Amém, igreja? Eu tenho fé que ele, a próxima vez ele vai tomar chimarrão. Vou fazer um vídeo. Quem tem fé? Amém? Chimarrão é para macho.
Chimarrão é para macho. Queridos, eu pedi o microfone ao pastor. Geralmente eu fico e tiro foto com todos os irmãos, mas nós temos uma vigília agora. Qual é o nome da cidade? Arroio do Meio. Arroio do Meio. Eu tenho que sair correndo, porque eu tenho que estar com o microfone meia-noite. 2 da manhã eu tenho que sair de lá, porque eu tenho que estar no aeroporto às 4 da manhã. 4 da manhã. Da próxima vez que eu vier, eu tiro foto com os irmãos. Vocês fazem um churrasco para mim maior. Vou ver se eu trago a família toda da próxima vez, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Amém? Quero falar que o pastor também está saindo, que nós vamos ter que levar ele na vigília. E eu peço perdão por sair correndo. Mas Deus vai operar milagre na vida de cada um. Quero pedir perdão à banda do pastor que não deu para louvar, amém? Pastor Rogério, vocês me perdoam? Porque teve uma mudança de horário, foi antecipada a ministração dele. Vocês me perdoam? O material do pastor Tiago está ali, amém? Pode comprar, a cantina está ali, amém? Dá lugar. O coral também me perdoa. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces divinas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja conosco hoje até a volta de Jesus. Então digam, está encerrado em nome de Jesus.